Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui, como eu sempre digo. Nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual e também sobre lei da atração. E hoje é sobre lei da atração. Então se liga no conteúdo, vê se você tem afinidade com a minha energia e também interesse, nos assuntos, que é tudo papo cabeça, tá? Que eu abordo aqui. E lembre-se de curtir, compartilha, deixe seus comentários e, muito importante, inscrevam-se no canal ativando o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que são os dias que a gente compartilha vídeos novos. E desde já, meu muito obrigada do fundo do coração. Gente, hoje eu venho conversar com vocês sobre uma questão da lei da atração muito importante, que ela vem numa fase mais desenvolvida da lei da atração. Quando eu comecei a entender esse sistema, faz muitos anos assim, essa questão da lei da atração, eu comecei a ter contato com pessoas que já utilizavam e verbalizavam isso. Então, mas foi aos poucos, assim, demorou pra cair a ficha. Na realidade, a gente usa a lei da atração querendo ou não. A gente atrai o que a gente pensa, onde a gente foca a nossa energia. Então, a gente tá sempre em conexão com o cosmos, com o universo, e tá atraindo sim o que a gente tá conectado. Então ter essa consciência de que a gente tá atraindo e utilizar os recursos para atrair o que a gente quer ou o que a gente tá pronto também para receber é uma ferramenta muito interessante, porque às vezes a gente diz assim: eu quero riqueza, mas o que é riqueza? O que é riqueza para você? É ter riqueza de saúde? É ter riqueza financeira? Quanto que é riqueza? Você sabe quanto você quer ganhar por mês? Você não precisa saber, para questões da lei da atração, você não precisa saber como que você vai fazer para ganhar. O que acontece? A gente é muito bom a minimizar, a play low. Como é que se diz isso, Vitor? Diminuir a expectativa, porque quando criança, por exemplo, a gente quer um presente que é muito caro, por exemplo, a gente pede aquele presente: eu quero uma bicicleta, sei lá, no meu tempo era uma Caloi CC, eu ganhei uma Cross, né? Não sei porquê. A gente pede pro universo, pro nosso pai, ou pra nossa mãe, ou pro Papai Noel, um presente, e a gente ganha um presente menor. E aí a gente, às vezes, as pessoas nos explicam: olha, isso que você pediu não dá. Então a gente aprende instintivamente que a gente tem que pedir o que é possível. Só que o universo é uma fonte extremamente abundante. Tudo é possível. Então, se a gente delimita o nosso sonho para aquilo que é possível, a gente tá limitando realmente. Eu assisto os vídeos do Dr. Lair Ribeiro, que eu já ouvia falar no Lair Ribeiro há muitos anos, mas ele tem vários vídeos no YouTube, e cada vez que eu ouço, que eu assisto, eu fico assim: nossa, é tudo que eu falo, mas ele já falava há muitos anos, porque tem vídeos dele quando ele era bem jovem, e com uma articulação incrível. E ele conta uma história de que quando ele mudou para os Estados Unidos, eu nem sabia que ele morava nos Estados Unidos. Quando ele morou nos Estados Unidos, antes de ele mudar, ele falou para um amigo, para um colega: em 2 anos eu vou estar ensinando cardiologia para os americanos. E o amigo dele riu. Aí ele pensou assim: se o meu amigo tá rindo é porque o meu sonho é bom, porque eu quero um sonho que o meu sonho tem que ser aparentemente impossível. Então o impossível é o lugar onde as coisas acontecem mesmo, a mágica acontece. E eu me identifiquei muito com essa fala, porque eu também passei por isso, Quando eu lembro muito bem, eu tinha uma amiga, a Lizzie, que ela fazia tricô, e eu pedi pra ela fazer uma manta e uma touca de tricô, de lã. E era verão no Brasil, e a minha mãe perguntou, mas por quê? Aí eu disse: porque eu vou pra Inglaterra, porque eu vou pra Londres. E a minha mãe riu e disse: guria, nem sabe se vai nada. Eu fiquei muito magoada, pra ser sincera. E aí, mesmo depois que eu comprei passagem, que eu já tava programada pra vir, pra morar em Londres, eu vim com um propósito de ficar 3 ou 6 meses estudando, e tô aqui há 14 anos. E aí, quando eu me despedi e tudo, reuni algumas pessoas, a minha mãe falou de novo, mas nem daqui a 3 meses tu já tá voltando, pra que tanta parafernália, pra que verbalizar isso, E eu verbalizava mesmo, mas eu não tinha o compromisso de
atender a expectativa alheia, porque isso é uma questão, às vezes, da frustração. Não tô dizendo que é o sonho de outras pessoas mudar pro exterior e tal, mas era o meu. Mas às vezes, quando a gente tem um sonho e a gente tem medo, a gente pensa que o sonho é muito grande, então a gente fica minimizando as nossas expectativas, o nosso goal, como é que se diz o nosso goal? O nosso objetivo final, a gente acaba se frustrando e criando inveja realmente das pessoas que vão lá e fazem o que a gente quer. Nos relacionamentos amorosos é uma coisa muito comum. Às vezes a gente temos uma autoestima baixa, a gente acaba tendo a invejinha daquela pessoa que tá lá e tem um relacionamento que aparentemente é o que a gente gostaria. E na realidade, todos os relacionamentos têm problemas, né, gente? Então, quando a gente idealiza pensando que o outro tá vivendo a nossa história, a história do outro é do outro, a gente tem que criar a nossa e saber que o céu é o limite. Voltando ao Lair Ribeiro, em 8 meses ele tava dando aula de cardiologia para os americanos, não só para os americanos, mas para uma audiência imensa, agora esqueci o número, mas muitas pessoas, e até hoje ele é super famoso, né, mas enfim, o sonho dele, ele poderia ter limitado ali, eu vou ser médico, pronto, já é um status muito legal, né, ser médico no Brasil, que os médicos são endeusados, eu já poderia ter parado aí, para que ele queria mais? Mas não, ele queria ser médico, ele queria dar aula de cardiologia nos Estados Unidos, ele decidiu também ser um comunicador, um motivador, um professor. Professor não precisa você ter a formação acadêmica de ser o professor de sala de aula. A gente tem oportunidade, sempre tem alguém para ensinar, a gente pode ensinar as crianças, a gente tem essa responsabilidade realmente. Mas o que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui especificamente é de uma ferramenta para ser usada com funções da lei da atração, que além de ser para a lei da atração, é também um método terapêutico valiosíssimo, que é a escrita, é ter um diário. E, gente, assim, quando a gente tem um diário, a gente ajuda também o universo a conspirar com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente quer co-criar. O diário é muito, muito, muito importante, muito valioso. A gente escrever no diário as coisas como se já estivessem acontecendo no presente. Por exemplo, morava num lugar e eu queria mudar de apartamento. E tava sendo super difícil, assim. Eu comecei a escrever no meu diário, no meu caderninho de anotação. Sou muito grata pelo meu apartamento novo, porque eu decorei do meu estilo e tudo, porque eu tava num apartamento alugado que eu não escolhia a mobília e tal. Então eu já comecei a escrever como se já tivesse acontecendo. Uma outra questão muito interessante de fazer também é escrever uma carta para um amigo ou para sua mãe ou para uma pessoa até que talvez já esteja desencarnada. E essa dica eu também peguei do Lair Ribeiro. Com a data daqui a 6 meses, por exemplo, hoje é dia 6 de junho de 2021, eu escrevo como se fosse um cartão de Natal, por exemplo, de um cartão postal. Eu tô lá no lugar que eu queria ter ido e eu escrevo: tô aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, lembrei de você. Aí conta o que tá acontecendo na sua vida. Você fala o que você manifestou, como se você estivesse contando para aquela pessoa. Eu, inclusive, fiz esse exercício quando eu tava fazendo coaching com um amigo meu que tava treinando para ser coach, e ele fez um exercício similar, mas era verbal só, não era escrito. E ele disse para mim assim: faz de conta que a gente não se vê há 3 anos, e aí a gente se encontrou agora na rua e tu me conta tudo que aconteceu contigo nos últimos 3 anos. E aí eu deixei a imaginação assim fluir, né? Então, deixar realmente a imaginação fluir, pôr a data, saber a data e guarda aquela carta. Melhor se for escrito, também pode fazer isso para os seus amigos. Outra questão importante também é fazer a manutenção, fazer os pequenos passos rumo àquilo que você está querendo atingir na sua vida, você está querendo co-criar. Não deve ser a maratona ser corrida toda num dia sem ter se preparado, sem ter corrido ali, começado de 1 minuto. Eu não corria absolutamente nada. Quando eu comecei a correr, eu fazia 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando. E aí depois com a consistência vai aumentando. Na semana seguinte você faz 5 minutos caminhando e 5 minutos correndo e 1 minuto caminhando. E assim pra tudo. Uma peregrinação também começa com o primeiro passo. Um livro, gente. Se você quer escrever um livro, não pensa só. Tem gente que faz. O Barack Obama escreveu o primeiro livro dele, ele foi pra Indonésia,
alugou uma casinha, uma tenda lá na Indonésia, ficou lá 2 semanas, a Michelle Obama ficou cuidando dos filhos. Em 2 semanas ele escreveu o livro dele sobre o pai, Memórias do Pai, não lembro o nome do livro. Mas para os mortais, é muito mais... Você pega as intuições diluídas também, em vez de só naquela energia. E vários escritores fazem isso. A Isabel Allende, que é uma escritora famosíssima chilena, maravilhosa, uma deusa divina, já mencionei ela em outros vídeos, já li vários livros dela, muito inspiradora, uma feminista incrível. Ela tinha um diário. Ela escrevia, e tem um livro até que ela fala sobre isso, que é A Suma de los Dias, que é a soma dos meus dias, né? São anotações, foram inspiradas nas anotações do diário dela, do dia a dia dela. O Stephen King, que é um escritor muito famoso aqui aqui, acho que no mundo também, aqui na Inglaterra, ele tinha um hábito, antes dele ser famoso, ele acordava de manhã, as primeiras 4 horas do dia dele eram dedicadas para escrever. Aí você pensa, mas esse é o Stephen King, ele já é profissional. E não, mas ele fez isso antes da fama, antes de ser reconhecido. Então essa é a diferença do amador e do profissional. O amador, ele tenta, ele vai fazendo aquilo ali por um certo tempo, 3 meses, não deu resultado, ele para, ele desiste. Ele vai fazendo por 1 ano, ele não deu resultado, ele desiste. Agora, o que vai se tornar um profissional, ele fica fazendo na consistência e se aprimorando. Ele não espera até ele tá bom pra começar a fazer. Porque se tá esperando a perfeição, você não vai fazer nunca. Ele fica fazendo na consistência e mesmo não dando os resultados, ele fica investindo, se melhorando e fazendo. Aí também tem que entrar a intuição. De repente esse não é o caminho dele, né? Aí é outra história. Mas se é o que, por exemplo, eu uso muito esse exemplo. Faz 1 ano que eu tenho canal e o canal não é ainda super popular, mas tudo bem. Eu fico me conectada com a minha intuição, com a mensagem que eu quero passar aqui, e eu tenho 236 inscritos hoje e pronto, eu tenho que valorizar esses 236. Por que eu tenho que ter milhões, né? Seria legal, mas eu tenho que valorizar você que tá aqui, não aqueles que eu ainda não tenho, né? Eu lembro quando eu fiz meu curso de instrutora de yoga, minha professora dizia pra gente, se você preparou uma aula e vem só um aluno fazer a aula de yoga, você dá aquela aula o melhor que você pode para aquele aluno. Então, se tivesse só uma pessoa assistindo, que talvez fosse meu pai ou meu amigo Jorge, que sempre assiste, eu ainda faria isso com maior coração, com maior amor, com maior coração, de coração, com maior amor, porque eu tenho que valorizar essa pessoa que tá aqui. E eu mesma, o meu trabalho, eu tenho que pensar no porquê que eu comecei, não porque eu pensei que eu fosse ter milhões de espectadores e o YouTube ia me dar lucro. Talvez isso seria legal, mas isso tem que ser o produto, o byproduct, não a minha força motivadora, que a consequência vem. Quando a gente toma uma ação, essa ação gera consequência. Quando a gente desmata a floresta amazônica, por exemplo, isso vai ter consequências. Quando eu decido comer mais saudável, eu tô mudando uma consequência. Com o tempo, meu corpo vai agradecer. Essa é a grande jogada, a grande sacada. Mas, gente, a mensagem de hoje, basicamente, era escrever. Tenha um diário de gratidão e verbalize seus sonhos sem medo de ser feliz, sem se preocupar em como o universo vai manifestar. Claro, quanto mais informações você der na carta, por exemplo, ou na sua verbalização, se você quer ter a sua carteira de motorista, e ter um carro, sei lá, legal, você visualiza o carro, você verbaliza, você imagina a cor, o ano, pegando a chave, você dirigindo o carro, você indo viajar com o carro, você imagina. Quanto mais rico em detalhes, melhor, o universo sabe melhor o que te entregar. Quando você pede uma ordem no restaurante, eu sempre uso esse exemplo, você pede pro atendente, pro garçom, aquela ordem, você diz o que você quer. Com pimenta, sem pimenta, talvez, se você quer algum detalhe, e você simplesmente entrega a ordem, você não fica ali olhando no relógio se o chefe tá fazendo a ordem ou não, tá fazendo essa comida ou não. Você simplesmente confia que ele tá sendo preparado do jeito que você pediu. E o universo é a mesma coisa, você pede pro universo, dá os detalhes da sua ordem não, do seu request, né, da sua solicitação, e você já cultiva esse sentimento de agradecimento, tomando cada dia os primeiros passos, algum pequeno passo que te leve em direção
direção ao teu sonho. Seja isso ler por 15 minutos todos os dias, seja fazer uma atividade física, e tem que nutrir também, gente, todas as partes do nosso ser, né? Se a gente quer ser intelectualmente se melhorar intelectualmente, a gente lê sim, a gente vai tá atualizado com as notícias eu não digo, mas enfim, a gente vai procurar esse desenvolvimento na área que a gente quer crescer, mas a gente não negligencia as outras também. Então a gente tem que também dar atenção pro corpo, porque nós somos um todo, a gente não é só o nosso intelecto, a gente não é só o corpo, a gente tem a nossa saúde, a nossa alma, então ter essa atenção para todos os aspectos do nosso eu é muito importante. Gente, esse vídeo aqui já passou do tempo que era para ter sido. Eu quero agradecer de coração, e foi mais do que lei da atração, né? Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Deixem seus comentários, sugestões. Eu vou adorar ler e responder. Obrigada, até a próxima.